segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que derrubou por 3 votos a 2 a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual Fernando Francischini por propagação de fake news nas últimas... antes das eleições, na verdade, né? E nesta sexta também, a segunda turma do STF manteve a cassação do deputado Valdevan 90 por abuso de poder econômico na eleição de 2018. Como é que vocês analisam essa queda de braço interna no STF? Tá difícil, hein? Bem, acho que a questão, para mim, mais importante remete ao Francischini, que teve o seu mandato cassado de maneira completamente arbitrária, com base num conceito fluido, um conceito aberto, não está tipificado em lugar algum, e nem deveria estar, Carla, em qualquer lugar, porque fake news é aquele negócio que existe e não existe ao mesmo tempo. Ele não deve existir na legislação, porque torna qualquer juízo de valor sobre ele muito arbitrário, qualquer juiz pode decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é algo patético, é algo surreal. E, ao mesmo tempo, a gente abre a notícia, já abre o jornal, abre qualquer meio de comunicação e vê fake news todos os dias, o dia inteiro. Então, não pode ser uma maneira de você caçar um deputado, ainda mais quando a gente fala em... Você tem que ter na legislação atribuído de maneira taxativa a penalidade que vai ser aplicada, né, de acordo com aquilo que foi estabelecido anteriormente. Ele simplesmente... teve uma penalidade aplicada de cassação, a mais grave, com quase mais de meio milhão de votos no Paraná, e ele, com base na cabeça do juiz. É isso que a gente pode falar. Agora, o grau de insegurança jurídica que isso gera para as próximas eleições é inacreditável, porque o Edson Fachin já tem dado várias entrevistas e já tem falado várias vezes sobre como eles irão caçar candidatos que manifestarem, que proliferarem fake news. Então, eu fico com muita insegurança a respeito do pleito. Por quê? Porque esse tipo de postura, inclusive, tem algum tipo de enviesamento para um lado só. Eles não falam da esquerda, eles falam só de candidatos do lado da direita ou que apoiam o presidente Bolsonaro. Isso, na verdade, a gente sabe por quê, né? Eu acho que nós vamos pontuar as coisas aqui. Todo tolimento de liberdade de expressão ou de cerceamento de fake news ou qualquer que seja a expressão que você queira usar, precede ditaduras, né? Então, o comunismo começou assim, né? O primeiro líder comunista do mundo, né, que foi Lenin, começou cerceando as liberdades de expressão das pessoas, né, através das mídias. Daí, então, ele conseguiu convencer a população de que deveria acontecer uma revolução, e aí se deu a Revolução Bolchevique. E, enfim, todo líder, no decorrer da história, começa dessa forma. E o problema que a gente tem hoje é que a gente tem todo o monopólio judiciário determinando o que pode ser falado e o que não pode. Né? Quem que determina o que é fake news ou não? E o problema das fake news, como o Marco Antônio falou, é que eles estão colocando holofote só para um lado da moeda, né, e falando que essas pessoas estão disseminando fake news, quando na verdade, na maioria das vezes, elas estão só emitindo uma opinião. Miguel? Nós tivemos um fato, acho que nós temos que analisar de forma isolada, certo? Então, o fato, ele vai receber o devido enquadramento jurídico. Nós tivemos um julgamento por colegiado, não só do Tribunal Regional, como pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral ele recebeu, após a cassação, houve a interposição de um recurso extraordinário eleitoral. O que o Supremo decidiu agora, na verdade, é um pedido de efeito suspensivo, não é? Um pedido de antecipação da tutela do recurso. E os ministros no colegiado entenderam não só pelo descabimento desse pedido, por não preencher os requisitos da plausibilidade, da própria urgência, mas também pelo fato ter sido praticado por uma autoridade, né? Houve um abuso de poder de autoridade numa ação de investigação judicial eleitoral, um ato que atentou não só contra a validade do pleito, mas também atentou contra a própria democracia, contra o próprio exercício do voto. Ou seja, houve uma gravidade. Então nós temos que analisar a questão não só pelo aspecto qualitativo do ato que foi praticado,
também pelo quantitativo, porque existe uma discussão mas a penalidade se a internet... não é extrema, porque não tinha isso na lei. A penalidade está fixada então, em lei. qual que é a assim, é muito subjetivo questão, quem vai julgar existe isso uma ou questão, não. Existe uma questão de aplicabilidade ou não de uma jurisprudência que não existia exatamente naquele pleito. Assim, agora todo mundo vai então, existe uma lei. interpretação do que significa Imagina o meio de crimes que não eram o meio crimes, de comunicação. Não, o meio de comunicação. A lei dispõe meio de comunicação social, certo? A internet, uma live no Facebook, ela significa um meio de comunicação em massa no aspecto quantitativo? Sim. O ato que foi praticado, ele representa... E a perda de mandato. Não, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão... Vai até onde o teu sentimento começa? Não é isso que eu vou dizer. Um deputado estadual. Pode ser também, né? Mas a liberdade de expressão... Você tá muito relativista, o ato da fala... O ato da fala, quando praticado, ele pode representar, sim, um ato ilícito, um ato criminoso. Cristiano. Então, a pessoa tem que responder por esse ato que ela praticou. É como se fosse um projeto. Com a perda de mandato. Com a perda de mandato. Tô louco pra ouvir o Cristiano. Cristiano, por favor. O Supremo ainda vai julgar, certo? E o Tribunal Superior Eleitoral já julgou. Se o Supremo julgou é porque ele está certo. Se ele falou que está errado é porque está errado. Não, ali porque ele tem o monopólio da verdade, da boa moral e dos costumes. Tem o plenário, são 11 ministros e tem também a segunda turma, 5 minutos, julgaram a semana passada. 11 ministros, 7 eleitos durante o governo PT. Mas vamos lá. Cristiano, por favor. Olha, pessoal, eu sobre esse assunto, sobre essa questão de cassação de mandato, sobre essa questão dos requisitos legais, o que pode, o que não pode ser feito, eu gostaria de trazer uma reflexão, que eu vejo que isso é algo importante para que todos nós avaliemos os nossos erros e os nossos acertos com relação a isso. Esse tipo de situação que hoje está pontuado dentro desse episódio do deputado Francisquini, no deputado Valdevan, já acontece há muitos anos, né, no nosso país. Que é o quê? Que é a cassação de mandato por condutas abusivas dos meios de comunicação, condutas abusivas por poder econômico. E essas condutas, toda essa criação, ela, via de regra, ela é feita através da jurisprudência das cortes superiores. Em alguns momentos da nossa história, quando eventualmente esse tipo de demanda ia dentro de um encaminhamento contra um determinado lado político, por vezes a população bate palma, porque não, joga a pedra porque é contra o fulano ou é contra o beltrano. Quando vem para um outro lado político, daí inverte os papéis. Os que defendiam atacam e os que atacam defendem. Por isso que eu coloco sempre essa questão. É importante que se tenha um respeito às instituições, um respeito à legalidade. Ô, Cristiano, desculpa, rapidinho, mas não dá para você colocar, é uma falsa equivalência, colocar abuso econômico, falar de abuso econômico, comparar isso com abuso de liberdade de expressão. É incabível essa comparação. É que o mesmo dispositivo, a mesma ação que pune o abuso de poder econômico, ela pune o abuso dos meios de comunicação. Então, é por isso que eu estou fazendo mas estamos falando da questão moral, não vamos sair um pouco do positivismo, né? Vamos falar assim das questões que envolvem a moral. Você acha que tem a mesma equivalência? Você expressar uma opinião, falar algo e você praticar corrupção, você acha que é equivalente? Existe um amplo exercício das liberdades constitucionais. Tem que dar em Francisco. Existe um amplo exercício, mas isso está certo, esse é o ponto. O que não pode... O que eu vejo é que o pau que dá em Chico, ele tem que dar em Francisco. O que não pode é nós termos, por vezes, quando o réu, quando o autor da ilegalidade é alguém que a gente não gosta, é alguém do outro lado na disputa política, pode tudo. Eu discordo com você, Cristiano. Você consegue dar um exemplo do outro lado? Você falou que aconteceram vários casos de cassação, de perda de mandato. Agora, eu me lembro de um deputado estadual que apalpou uma deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo e nada aconteceu. Continua com cargo. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, sabe? Assim, aí você fala que não, que é porque... está havendo, sim, um ataque extremo à direita. Eu comecei a minha fala... isso todos os dias, em todos os jornais, em toda a imprensa. Na verdade, a justiça analisa o fato. Não, mas peraí. Ela tem que enquadrar. Eu tenho medo de você... Mas vale para todos, Miguel. Não, o processo não tem... Peraí, o processo não tem nome.
Não. O processo não tem nome na capa. Miguel. O processo deveria ter só um número. Não, Miguel. E análise daquele fato e adequação jurídica, Miguel, a qualificação jurídica daquele fato. Miguel. O que aconteceu foi um julgamento pelos colegiados dos tribunais, certo? E esses julgamentos foram absolutamente fundamentados. E analisaram o ato em si. Aqui não tem perseguição com ninguém, seja de esquerda, Miguel. A questão que está sendo pautada aqui não é essa. Qual é? Não, a perseguição está muito clara. Você fala que existe perseguição. Mas no Brasil é esse que você está morando. A perseguição está muito clara em vários discursos. A gente tem que olhar um pouco micro e um pouco macro também o tempo todo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal dão coletiva de imprensa praticamente todos os dias, quando não é entrevista, quando não é qualquer tipo de manifestação pública, falando sobre ameaça à democracia, profusão de fake news pela direita, a direita ameaça a democracia. Eles têm feito isso da maneira mais politizada que qualquer pessoa do mundo pode ver. Você não vê isso nos Estados Unidos. É surreal você imaginar um membro da Suprema Corte americana fazendo o que o ministro do Supremo faz aqui. É loucura. Eles estão completamente ativistas. A começar pela TV do Supremo, é isso? Pelos julgamentos serem televisionados? Isso começou, o fenômeno começou... Os ministros são mais conhecidos do que os jogadores da seleção? É isso que você vai falar? Mas assim, eu acho que a publicidade, a transparência, isso é explicação. A defesa do Estado democrático de direito... Não tem nada a ver com transparência. A defesa do Estado democrático de direito duramente conquistado, eu acho bonito, ela tem que ser mantida a todo custo, a todo momento. Os ministros foram votados pela população? Os ministros são indicados da forma constitucionalmente definida. Assim como nos Estados Unidos. Só que lá há um equilíbrio de poderes, como Montesquieu fez. Legislativo, executivo e judiciário. Atualmente, o judiciário está acima de todos os outros. A gente não está conseguindo contestar as decisões que muita gente está considerando arbitrárias do STF. E o Senado não julga os mais de 20 pedidos de impeachment contra alguns ministros do STF, Miguel. Eu sou super a favor da democracia, eu sou a favor do voto. Bolsonaro foi eleito, que fique bem claro, por mais da metade da população. Eu sei que os ministros são indicados pelo presidente, assim como eram nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo é um abuso e excesso de poder por parte do STF, que está sendo contestado judicialmente junto ao Senado por parte da população e de alguns deputados, e isso não vai para frente. Então, os pesos e medidas, só um poder pode regular um outro poder. Isso é a base de Montesquieu. E não está acontecendo, está sendo de cima para baixo, como você mesmo disse agora há pouco. Isso daí é o sistema de pesos e contrapesos. Isso certo? Eu acho que nós estamos aqui num debate, tá certo? Sim, e aliás o Cristiano não concluiu a fala dele. Você pode concordar um pouquinho, não tem problema. Não, eu concordo, nós concordamos em muitas coisas, né? O fato da esquerda, do socialismo seu, mas eu... Existe um sistema de freios e contrapesos. Você não concorda que ele não está freando o Supremo? A desinformação, as fake news, elas são simplesmente impossíveis no Estado democrático de direito. Peraí, você está falando de democracia defendendo o tolimento de liberdade de expressão. Mas não está tolhendo. Na verdade, tá fazendo o quê? Tá protegendo quando a pessoa fala praticando... que o Supremo está protegendo quando ele o ato da fala da pessoa, de liberdade de expressão? Quando o ato da fala da pessoa é a prática de um ilícito, é um crime, ou é algum ilícito eleitoral, ela tem que responder por isso. E qual que é o crime? Existe um ilícito eleitoral com a pena de cassação. Quando você fala de um sentimento, de uma vontade, você está falando que um crime está acontecendo? Quando você expõe uma vontade, um sentimento? Você está falando do discurso de ódio, fake news, nada mais é do que a exposição de um sentimento. Se afetar o pleito eleitoral, se tiver um intuito de incitar ou quando você questionar o sistema, porque o sistema não pode mais ser questionado. Ele tem que responder, principalmente sendo na época o deputado uma autoridade. Houve uma AGE, houve o devido processo legal. Não, mas o problema certo? disso... Eu não estou classificando a pessoa ou julgando... Você está utilizando... Eu estou vendo o fato que foi praticado. Existe uma questão aqui um pouco mais técnica, Carla, que é o seguinte. Durante os últimos 20, 25 anos, o Supremo ele vem, por meio da jurisprudência... Jurisprudência é um entendimento reiterado dele com relação a determinados casos, se atribuindo mais poder. Ele tem feito isso. Isso daí prova a ADO, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ele começou a falar, não, eu vou começar aqui a pautar a política pública que o Congresso Nacional não pauta.
Eu vou decidir sobre política pública que o Congresso não pauta. Decidir, lembra, sobre o lockdown, e daí não? ele faz isso na maior cara de pau. E tem coisa que o Congresso não quer pautar, porque ele não quer legislar sobre. E daí a jurisprudência do TSE é a mesma coisa. Ele foi se dando mais poder com o tempo. Não, a jurisprudência do TSE é um pouco diferente. Se ele criar existe esse tipo de conceito de fake news e trabalhar em cima dele nessas eleições, vai ser perseguição, vai ser assim, caça às bruxas. Eu tô com muito medo disso acontecer, sinceramente. Sinceramente. Agora vamos pro Cristiano, por favor. Olha, pode acontecer por várias outras pessoas, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais, Você confia nos seus ministros? Claro que eu confio. Que lindo.